Olá, bom dia, turma. Nossa aula hoje é de História. Em História, nós vamos falar sobre o ser humano versus a natureza. O que é paisagem? Por que o homem modifica a paisagem? A paisagem é a mesma em todos os lugares? O que forma a paisagem? São perguntas que nós iremos responder. Paisagem geográfica é o conjunto de elementos naturais modificado muito ou pouco pelo ser humano e seus elementos naturais. Essa paisagem é fruto do trabalho realizado pela sociedade humana no espaço. A paisagem não é a mesma em todos os lugares, uma vez em que cada lugar a paisagem é feita por elementos físicos diferentes. Esses elementos são classificados em dois grandes grupos, que é o que nós iremos conhecer. Primeiro a gente vai falar sobre elementos naturais ou físicos. A paisagem natural é aquela que apresenta somente os elementos da natureza. Sendo assim, a paisagem natural não sofreu ação humana, não sofreu nenhuma interferência humana. Ou seja, a paisagem natural pode ser uma montanha, um rio, a floresta, um lago, dentre outros. A união de todos esses elementos de paisagem natural. Esse é um exemplo de uma paisagem natural. Ela nunca sofreu nenhuma interferência humana. Agora a gente vai falar sobre os elementos humanos ou culturais. O que são esses elementos humanos ou culturais? Tudo que é criado pelo homem. A exemplo, casa, estrada, pontes, prédios. A paisagem modificada pelo homem, ela é chamada de paisagem cultural. O exemplo de uma paisagem cultural. No passado, o ser humano utilizava dos recursos naturais apenas o que era necessário para a sua sobrevivência, como fibras para fazer roupas, alimentos e matéria para construir suas moradias, e etc. Dessa forma, a natureza ela era menos afetada. À medida que o tempo passou, as pessoas criaram novos produtos e técnicas. Dessa forma, aumentaram e diversificaram suas necessidades em relação à natureza, fazendo com que esse consumo moderado fosse deixado para trás. Essas novas necessidades fazem com que as transformações da natureza aconteçam de forma mais acelerada. Hoje, a paisagem é cada vez mais devastada pela ação do homem. Isso acontece porque as mudanças no mundo não param de acontecer e novos elementos são inventados, às vezes superando-se aos antigos, às vezes tomando o seu lugar. Pode passar. Quando procurarmos entender essas transformações, entendemos por que elas estão acontecendo, as consequências dessas mudanças e até mesmo nos questionar o porquê de elas estarem acontecendo. Essas mudanças no espaço acontecem ao longo da história, pelas sociedades e por meio da sua interferência no meio natural. Isso nos faz entender como as sociedades são por meio dos tempos. As mudanças que o homem promove na natureza. Então, essas mudanças se dão pelo aumento da população. Esse aumento faz com que precise de mais recursos naturais.
O que essas mudanças podem causar ao meio ambiente? Podem causar mudança climática, mudança no clima, contaminação da água, infertilidade do solo, poluição do ar e etc. Precisamos minimizar esses problemas, adotando atitudes para diminuir o impacto do homem no planeta. Agenda. História, página 38 a 42. Beijos e até a próxima aula.